Olá pessoal, eu me chamo Ana Paula, sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Computacional e Sistemas e vou apresentar hoje o banco de dados GenBank. O GenBank é um banco de dados primário de sequências anotadas de nucleotídeos que podem ser tanto de DNA como de RNA, de genes específicos ou genomas completos de diferentes organismos, gerados por diferentes tecnologias de sequenciamento. Ele é um banco de dados mantido pelo NCBI, que é vinculado ao Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e faz parte de uma iniciativa chamada International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Essa iniciativa visa comunicar os dados de sequências dos 3 principais bancos de dados de sequências nucleotídicas disponíveis internacionalmente, sendo eles o GenBank, além do DDBJ, que é o Banco de Dados de DNA do Japão, e o ENA, que é o Arquivo Europeu de Nucleotídeos. Esses bancos de dados conversam entre si, ou seja, você só precisa submeter os seus dados em um deles e eles ficam disponíveis para todos. E essa iniciativa tem o objetivo de garantir que essas sequências possam ser acessadas em qualquer lugar do mundo. O GenBank é um banco de dados público e o acesso aos dados não exige que você faça login. Ele também é um banco de dados não curado, ou seja, as sequências que são depositadas pelos pesquisadores não são avaliadas ou revisadas pelo GenBank. Esse banco de dados começou a acumular sequências em 1982, com 606 sequências, e atualmente já acumula mais de 1 bilhão de sequências depositadas, principalmente geradas pelas tecnologias de sequenciamento de nova geração, de mais de 260 mil espécies. O GenBank aceita o depósito de diferentes tipos de sequências nucleotídicas, que podem ser sequências montadas de procariotos ou eucariotos, genes específicos ou genomas completos, diferentes moléculas de RNA de diferentes organismos e até mesmo dados brutos que foram gerados pelo sequenciamento. E a partir desses diferentes dados, o NCBI fornece diferentes ferramentas adequadas para o depósito dessas sequências. Então, dentre as ferramentas estão o BankIt, o Genome, o GenBank ou o SRA. Na página inicial do GenBank é fornecido um overview sobre o banco de dados, assim como o link de acesso ao artigo que foi publicado pela revista Nucleic Acid Research em 2013, referente ao GenBank. E o GenBank permite que você pesquise dentro do banco utilizando identificadores específicos aqui, ao clicar aqui no link Entries Nucleotide. Então, você pode incluir aqui o nome, você pode fazer a sua pesquisa com base no nome do gene, da proteína que é codificado por esse gene, ou mesmo o número de acesso que você encontrou em um determinado artigo. Então, aqui tem um exemplo de um resultado que é gerado pelo GenBank, referente à sequência nucleotídica e às anotações de um gene específico. Então, além da informação, além das sequências nucleotídicas referentes a esse gene, ele também fornece outras informações, como, por exemplo, o nome do locus onde essa sequência se encontra, o tamanho da sequência em número de pares de base, o tipo de molécula que essa sequência se refere, o número de acesso, que é um número específico para cada sequência que é depositada no GenBank, o organismo da qual essa sequência foi gerada, a referência contendo as publicações dos autores dessas sequências e que discutem esses dados que foram depositados. Além disso, também são informadas as features, que são essas regiões de interesse biológico presentes na sequência de nucleotídeo. Então, vão ser as características como as coordenadas dos genes, as coordenadas dos exons, sequências codificantes de proteína, entre outras características. E, por fim, você pode encontrar aqui a sequência completa de nucleotídeos referente a essa sequência, a esse gene. Todos esses resultados você pode fazer o download
tanto de todas as informações que estão contidas aqui nesse resultado, ou se você quiser fazer o download somente das sequências codificantes, e você pode fazer esse download em diferentes formatos, como por exemplo o GenBank ou o formato FASTA, que são os formatos mais comuns. Além de fazer o download desses dados, você também pode direcionar esses dados para ferramentas de análises de sequências que são fornecidos pelo próprio NCBI, como por exemplo o BLAST e o Primer BLAST. E como fazer a submissão de dados ao GenBank? O GenBank aceita o depósito de diferentes tipos de sequências nucleotídicas, como eu falei anteriormente, e fornece diferentes ferramentas adequadas ao conjunto de dados que você deseja depositar. Então, ao clicar aqui no link Submission Portal, você é direcionado a essa página, onde você informa qual o tipo de dado que você deseja depositar, e ele vai te fornecer sugestões de quais ferramentas são mais adequadas. Então, por exemplo, se eu informar que eu desejo fazer o depósito de uma sequência de genoma, ele vai informar quais são as ferramentas que estão disponíveis. Então, se eu tenho uma sequência montada, completa ou incompleta, de um procarioto ou eucarioto, eu posso utilizar a ferramenta Genome. Se eu tenho uma sequência de RNA ou um DNA genômico de um vírus ou um plasmídio, eu posso utilizar o BenKit. Se eu tiver um RNA ribosomal, ou se eu tiver um genoma do SARS-CoV, eu posso utilizar o GenBank. Ou se eu tiver somente as leituras brutas geradas pelo sequenciamento, as leituras não mapeadas, eu posso depositar aqui no SRA. Então, por exemplo, se eu informar que eu desejo depositar sequências do SARS-CoV, se eu tiver uma sequência, um genoma mapeado desse vírus, eu posso submeter no GenBank. Se for uma leitura não mapeada, somente os dados brutos, eu faço o depósito aqui no SRA. Então, o GenBank, ele é um banco de dados que permite a integração não só de sequências de nucleotídeos, mas também de anotação funcional de importância biológica desses dados que são depositados. Ele possui um fácil acesso e conversa facilmente com outros bancos de dados que são disponibilizados pelo NCBI. Obrigada pela atenção.